Ela é um dos maiores ícones da indústria musical, a verdadeira princesa do pop rock, que possui diversas músicas que marcaram vidas e gerações diferentes. Ela já se reinventou 1001 vezes e tem um estilo único e inconfundível. Dizem que ela morreu e foi substituída, mas tudo isso não passa de uma mera teoria confirmada pela mesma, é lógico. E a gata é mais conhecida como a Peter Pan da música. Hoje eu estou aqui para falar quem é Avril Lavigne e o que aconteceu com a carreira dela. Apesar de ela ter marcado tanto a vida de muitas pessoas, uma boa galera não sabe o que a Avril tá fazendo hoje em dia, ou por onde ela está, quais são os lançamentos dela. E é aí que eu entro. Hoje a gente vai fazer um passeio sobre a vida da Avril Lavigne e da carreira dela, os álbuns que ela lançou até agora, quais que foram os conflitos que ela já teve, os estilos que ela já abordou e em qual pé a gata tá na sua carreira hoje em dia. Vamos lá? Mas antes, calma aí, dá uma segurada. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Noah, hello, e na internet eu falo de cultura pop. Se tu gosta desse universo também, já vai se inscrevendo aqui no meu canal, venha fazer parte da nossa comunidade de bonecas da cultura pop. Curte esse vídeo também, compartilha ele bastante e não te esquece de comentar aqui o que tu acha da Avril Lavigne quando esse vídeo acabar, viu? E por fim, tem as minhas redes sociais aí pra vocês me seguirem, caso vocês queiram ficar mais pertinho de mim. E agora sim, a gente pode ir falar da nossa princesa do pop rock, Avril Lavigne. Gente, tópico sensível, tá? Eu, na minha vida toda, falava Avril Lavigne, porque sempre fez mais sentido pra mim. Aí, depois que eu fui no show dela aqui no Brasil, na turnê do Love Sucks, eu passei a falar Avril. Mas às vezes eu ainda falo Avril. Então, quem é muito fã dela, quem se incomoda muito com isso, ai, gente, ó, relaxa, descansa, porque aqui é assim. O importante é que vocês sabem que eu tô falando dela, não é mesmo? Ela é uma das cantoras que eu mais tenho carinho por. Eu nasci no ano de 2000, mas em 2000 eu era uma criança, então eu não tive contato com a Avril Lavigne. Eu fui ter contato com a Avril a partir ali dos anos de 2010, nos lançamentos dela dali pra frente, que foi quando eu comecei a ouvir bastante música pop. E aí eu me encantei. Hoje em dia eu sou totalmente apaixonado pela discografia dela dos anos 2000. Ela foi realmente uma moldadora da cultura pop nos anos 2000 e nos anos de 2010 também, se diferenciando e se destacando muito entre uma era e outra, enquanto a gente tinha princesinhas como a Britney Spears lá em 2000, do outro lado tinha a Avril, enquanto a gente tinha, sei lá, uma Katy Perry nos anos de 2010, a gente também tinha a Avril do outro, então ela sempre foi muito destoante do que tava bombando, e eu sempre amei demais o estilo dela. Dizem as más línguas que a Avril, ela não elabora muito entrevistas direito, não dá tanta atenção assim pros fãs como eles merecem. Ela tem um pouco de fama de antipática também, mas sinceramente, ai gente, pra mim deixa a gata, né? As músicas dela pra mim batem um negócio tão surreal na minha cabeça que eu falo, ai ó, pode me bater, me pisa, me chuta, faz o que você quiser comigo, Avril Lavigne, mas continua fazendo música boa do jeito que você faz. Vamos lá entender um pouquinho da vida e carreira dela? Avril Ramona Lavigne nasceu no dia 27 de setembro de 1984 em Belleville, lá no Canadá. Mas aos 5 anos de idade ela se mudou e foi numa pequena cidade chamada Napanee que a Avril cresceu. E desde cedo, ela mostrou um interesse muito grande por música e começou a cantar na igreja e em feiras locais. Aos 15 anos de idade, a Avril ganhou um concurso para cantar com a famosa Shania Twain, a tão consagrada cantora do country, o que abriu mais portas ainda para o talento da Avril Lavigne ser visto. Inclusive, a Avril, ela tinha dito pra Shania que ela queria ser uma pessoa muito famosa, uma artista muito famosa. E olha só o que aconteceu, não é mesmo? Aos 16 anos de idade, ela assinou com a Arista Records após ser descoberta por seu empresário Cliff Fabry. Para apoiar os interesses musicais da Avril, o pai dela comprou um microfone, uma bateria, um teclado e vários violões, além de transformar o porão da casa deles em um estúdio. E com apenas 14 anos, os pais da Avril levavam ela para sessões de karaokê na cidade também. E aí chega o ponto chave. Depois que a Avril foi descoberta pelo seu empresário na época, tudo só começou a decolar. A partir dali, uma outra pessoa viu a Avril Lavigne e falou, é nela que eu vou apostar.
E foi ninguém mais, ninguém menos que o L.A. Reid. Em novembro de 2020, o Ken Krongard, representante da gravadora, convidou o L.A. Reid, então chefe da Arista Records, para assistir a Avril cantando em um estúdio lá em Manhattan. A audição da Avril durou 15 minutos e deixou o L.A. Reid tão impressionado que ele imediatamente assinou um contrato com a Avril no valor de $1.250.000 para 2 álbuns, além de um adiantamento de $900.000 para poder lançar. E nessa época, a Avril já havia se integrado naturalmente ao grupo de skatistas da escola de sua cidade natal, uma imagem que ela carregou totalmente para o seu primeiro álbum. Mas apesar de gostar de andar de skate, a escola fazia a Avril se sentir insegura, e após assinar o contrato com o apoio dos pais, ela largou os estudos para se concentrar na carreira musical. A gata era uma garotinha do interior que andava com os moleques skatista, mas ela se sentia insegura de andar de skate na escola, mas ela amava esse mundo. E aí toda essa vida da Avril, ela trouxe pro seu primeiro álbum. Acho que inclusive talvez tenha sido isso que fez com que muitas pessoas se identificassem com ela e tivesse feito a Avril o sucesso que ela foi nos anos 2000. Ela trouxe realidade. Ela não era uma fantasia, ela não era uma coisa vendida, uma imagem vendida, ela não era uma imagem de uma garota revoltada que foi vendida, ela não era uma princesinha com uma imagem vendida, ela era o que era, puramente isso. Isso se transmitia através não somente das suas músicas, como dos seus visuais e estética também. E aí, com esse grande destaque impressionando o L.A. Reid, assinando com a gravadora, tendo esse contrato já logo de cara para 2 álbuns, veio aí o primeiro álbum da Avril Lavigne, chamado Let Go. O Let Go foi lançado em junho de 2002 nos Estados Unidos, onde chegou no 2º lugar da Billboard 200. Até 2009, esse álbum já havia vendido mais de 16 milhões de cópias ao redor do mundo. Dá pra acreditar? Foram mais de 7 milhões só nos Estados Unidos. E esse álbum serviu músicas icônicas icônicas, I fucking conics, sendo claro a de maior destaque, os singles Complicated e também a música Skater Boy. Ai, quem não se lembra? Fico nervoso. O segundo álbum de estúdio da Avril Lavigne recebeu o título de Under My Skin e foi lançado em maio de 2004, chegando no primeiro lugar dos Estados Unidos, do Reino Unido, Canadá, Austrália e Japão. Foram mais de 3,2 milhões de cópias somente nos Estados Unidos e mais de 10 milhões de cópias no total. Ela escreveu a maior parte das faixas em parceria com a cantora e compositora canadense Chantal Krevious Cook, enquanto o marido da Chantal, vocalista da banda Our Lady, coproduziu ao álbum ao lado de outras pessoas. A Avril afirmou que o Under My Skin consolidou as credenciais dela como compositora, falando que cada música vinha de uma experiência pessoal dela e tinha muitas emoções nas músicas daquele álbum. O single Don't Tell Me, basicamente o single principal, foi um sucesso. Depois veio My Happy Ending, que também foi um sucesso. E por fim, Nobody's Home, não teve um desempenho tão bom nos Estados Unidos, teve um desempenho moderado em outros países, mas se tornou um marco da discografia. A Avril, ela tinha ido pra um lado até um pouco mais dark do que o Let Go. Eu não sei o que tava se passando na vida dela, a gente não pode afirmar com 100% de certeza, apesar de tudo que ela já tenha falado em entrevistas, mas o Under My Skin, ele era de fato bem mais dark, bem mais profundo do que o Let Go, que era meio que a introdução dela como uma menina skatista, melancólica, tudo seguia no mesmo segmento, mas mesmo assim ela se aprofundou mais em um álbum do que em outro, e ela obteve muito sucesso com os singles também. Até os que não se desempenharam tão bem nos charts se tornaram grandes marcos da indústria musical. Só que aí aconteceu uma coisa. A Avril, que tava nessa estética dela, que era dela, né, como eu disse, de uma garota skatista, dark, profunda, mudou porque a gravadora acreditava que ela precisava fazer um outro tipo de estilo, que ela precisava se inovar um pouco.
E aí veio o terceiro álbum de estúdio da Avril Lavigne, o The Best Damn Thing. O The Best Damn Thing foi lançado em abril de 2007 e estreou no primeiro lugar da Billboard 200 nos Estados Unidos, recebendo, posteriormente, um certificado de platina lá no Canadá. Ele vendeu mais de 2 milhões de cópias nos Estados Unidos. E o single principal do The Best Damn Thing, a música Girlfriend, que eu duvido que alguém aqui não se lembre, tornou-se o primeiro número 1 da Avril na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos e um dos maiores sucessos da década. Essa música também liderou as paradas na Austrália, no Canadá e no Japão. A Avril, ela fez muitas versões de Girlfriend, inclusive em português. A Federação Internacional da Indústria Fonográfica, inclusive, classificou a música Girlfriend como a música mais baixada mundialmente em 2007, com 7,3 milhões de cópias vendidas, incluindo as versões gravadas nos outros 8 idiomas que ela gravou. Para finalizar, também tivemos o single When You're Gone, do The Best Damn Thing, que teve um desempenho bom, e logo depois Hot, que foi o terceiro single. Não teve um desempenho tão bom nos charts, mas é aquela coisa, também se tornou tão icônico quanto. Foi nessa época que eu conheci a Avril Lavigne. Foi em Girlfriend, e assim, é bem diferente, né, gente? A época que a Avril tava ali em The Best Damn Thing já era aquela coisa rosa, aquela pegada caveiras rosas, essa estética que também era muito marcante, porém era bem diferente, né, do Let Go e do Under My Skin, as suas duas primeiras eras, mas graças a Deus foi muito que bem recebida pelo público. Eu amo cada música dele. A Avril, então, começou a gravar o seu quarto álbum de estúdio, chamado Goodbye Lullaby, no estúdio caseiro que ela tinha, lá em novembro de 2008. A música Black Star desse álbum foi escrita para promover a sua primeira fragrância de mesmo nome, primeiro perfume da Avril Lavigne. E ela descreveu esse álbum como uma reflexão sobre suas experiências de vida, em vez de focar em relacionamentos, e destacou que seu estilo era menos pop rock do que seus trabalhos anteriores, refletindo a sua maturidade. A data de lançamento do Goodbye Lullaby foi adiada várias vezes, o que a Avril culpou a sua gravadora. O álbum foi finalmente lançado em março de 2011, com o single principal What the Hell, estreando em dezembro de 2010, antes do lançamento do disco. E a gente pode dizer que o What the Hell também foi uma das músicas mais marcantes da década passada. O desempenho do Goodbye Lullaby não chegou nem perto dos outros álbuns da Avril Lavigne, mas ainda assim ela conseguiu fazer algo com algumas músicas. Ele, de fato, mostrava uma maturidade da Avril, porém ainda assim uma mudança de estilo logo depois de ter uma mudança de estilo, deixando o público um pouco confuso e principalmente os críticos de para qual caminho ela estava indo. 3 meses depois do lançamento do Goodbye Lullaby, a Avril anunciou que já estava começando a trabalhar no seu 5º álbum, descrevendo ele como o oposto de Goodbye Lullaby e o mais pop e divertido dela. No final de 2011, ela saiu da sua gravadora para a Epic Records, liderada pelo L.A. Reid. A era Goodbye Lullaby não foi tão longa como as outras, e logo em seguida dela já veio mais um álbum, que foi o álbum Avril Lavigne. O single principal do 5º álbum de estúdio da Avril foi a música Here's to Never Growing Up, e foi lançado em abril de 2013, alcançando o top 20 na Billboard Hot 100. O segundo single, a música Rock and Roll, foi lançado em agosto de 2013, seguido pelo terceiro, Let Me Go, com participação do Chad Kroeger, até então marido da Avril Lavigne na época e integrante do Nickelback. O quarto single, Hello Kitty, foi lançado em abril de 2014. Gente, Hello Kitty foi uma música que dividiu opiniões. O que vocês acham dessa música? Me contem, pelo amor de Deus.
O clipe de Hello Kitty gerou controvérsias por acusações de racismo, mas a Avril Lavigne negou tudo isso. Em meados de 2014, a Avril abriu alguns shows de uma turnê dos Backstreet Boys e também lançou um clipe para a música Give You What You Like, o 5º single do álbum Avril Lavigne. O álbum Avril Lavigne, ele não foi nada bem recepcionado, gente, de verdade. Era de fato o álbum mais divertido dela, digamos assim, até o momento, porque ia muito mais pro lado pop do que pro lado pop rock, porque o mais divertido pra mim é o The Best Damn Thing, se for pensar desse jeito pop rock. Ele não foi nada bem recebido. Os singles, não é que eles não tiveram um desempenho bom, eles causaram e chamaram bastante atenção, não tiveram picos alarmantes igual o resto da carreira dela, mas assim, foi até então, até esse momento, o álbum menos vendido da Avril e o mais criticado negativamente também. A aceitação dele não foi nada boa. Mas, ai gente, ó, eu amo. Tá, todas as músicas, não, mas eu amo grande parte delas. Beach in Summer, 17, é uma coisa bem mais pop, mas assim, ela fugiu totalmente do pop rock, quase que 100%. O 6º álbum de estúdio da Avril Lavigne, Head Above Water, foi lançado no dia 15 de fevereiro de 2019. Esse álbum teve um sucesso legal até, chegou até o 13º lugar na Billboard 200 dos Estados Unidos, e ele teve 3 singles, Head Above Water, Tell Me It's Over e Dumb Blonde. E o single principal, a música Head Above Water, ele nasceu da doença que a Avril Lavigne tem, né, chamada Lyme. Essa doença quase fez a Avril ir de arrasta e foi uma coisa que mexeu muito com ela. Ela não sabia se ela ia sair dessa, se ela ia conseguir fazer mais música, se ela ia conseguir viver, né, ponto. E aí foi daí que surgiu o Head Above Water, inclusive a música Dumb Blonde, um dos singles, é uma música com a Nicki Minaj, uma parceria que ninguém tava esperando. E ele, eu posso dizer que ele foi definitivamente o álbum mais massacrado da Avril Lavigne. Mais massacrado. Eu confesso pra vocês que ele é o único álbum da Avril que eu não ouvi inteiro até hoje, que eu não sinto interesse, eu só ouvi os singles mesmo e ficou por isso. Então eu não posso dizer, na minha opinião pessoal, se eu gosto ou desgosto dele. Eu só nunca tive interesse o suficiente para ouvi-lo. E ele também foi o que menos vendeu em toda a carreira da Avril até aquele momento. E em 2021, a Avril meio que resolveu voltar para a indústria musical. Saiu uma música dela chamada Flames com o seu atual namorado na época, o Mod Sun. E logo em seguida ela já deu start na nova era dela, a era Love Sucks. Após anunciar no dia 3 de novembro de 2021 que ela tinha assinado com outra gravadora, a Avril revelou seu novo single, a música Bite Me. Em janeiro de 2022, ela anunciou então seu 7º álbum de estúdio, o Love Sucks. Grande parte do álbum foi escrita e produzida por seu então namorado, como eu disse, o Mod Sun. O segundo single do álbum, Love It When You Hate Me, com participação do cantor Black Bear, foi lançado no dia 14 de janeiro. E o álbum em si foi lançado no dia 25 de fevereiro, estreando na 9ª posição da Billboard 200. Além disso, ainda em 2022, a Avril lançou uma edição exclusiva do álbum Let Go em comemoração aos 20 anos do projeto. Desde então, a Avril Lavigne ela vem lançando algumas músicas, algumas parcerias, fez a turnê do Love Sucks, que veio aqui pro Brasil, que inclusive eu acho que tem vlog aqui no meu canal do dia que eu fui. Ela também iniciou uma nova turnê com os maiores hits da carreira, e por enquanto a carreira dela tá nessa fase. O Love Sucks, ele teve um desempenho melhor e maior do que o Head Above Water, porque ela meio que começou a resgatar as origens pop rock dela até mesmo no seu visual. A Avril, desde o começo, ela teve muitos conflitos com gravadora. Depois que eles quiseram que ela apelasse mais pro pop rock ao invés do que ela tinha feito no Let Go e no Under My Skin, e assim nasceu The Best Damn Thing, eles viram o sucesso que o álbum foi e quiseram repetir a mesma coisa com Goodbye Lullaby, que, segundo a Avril, ela queria que fosse mais pessoal, introspectivo, mas eles queriam manter aquela linha do The Best Damn Thing pra apelar mais pro mainstream, pra ficar aquela coisa mais pop, mais rádios, esse tipo de coisa. Ela sempre sofreu muita pressão pra ser mais comercial,
Isso é muito triste, né? Mas se vocês me perguntam, hoje em dia, o que aconteceu com a Avril Lavigne? Gente, não aconteceu nada. É claro que a carreira dela teve uma decaída a partir do momento em que sua imagem foi forçada a ser uma coisa que ela não era. Depois disso, o interesse foi caindo cada vez mais. E quando ela, por exemplo, lançou Head Above Water, onde ela já tava com um estilo muito mais mulher adulta do que adolescente, como ela tinha mantido até o momento, o interesse foi quase nulo. As músicas ficaram muito diferentes do que o público tava esperando e aí foi por água abaixo. E hoje em dia, ela com o Love Sucks, fazendo essa estética dela que ela tanto gosta de gravata, bracelete, enfim, esse jeitão mais punkzão dela, ela tá voltando ao gosto popular. Mas nós estamos em 2024, a Avril Lavigne debutou nos anos 2000, são mais de 20 anos na indústria, gente. Não tem como a gente querer que uma pessoa em 2024 tenha o mesmo sucesso que ela teve em 2002, em 2003, em 2004. Isso é impossível, não existe artista com uma longevidade deste tamanho. Entretanto, a Avril sempre foi e sempre vai ser muito querida por toda uma comunidade de cultura pop. Ela, inclusive, foi uma das maiores inspirações para vários nomes gigantes que nós temos hoje em dia. Billie Eilish já falou várias vezes que a Avril Lavigne é a grande ídola dela, Olivia Rodrigo, pessoas que estão bombando agora, dessa nova geração. A gente consegue encontrar um pouquinho de Avril Lavigne em todo mundo. Ela é um marco na cultura pop, então não, ela não flopou. Jamais. Ela fez o sucesso que ela tinha que fazer por muito tempo. Ela mantém recordes até hoje em dia, mesmo com tantos artistas obtendo grandes números, ela ainda mantém os recordes dela. E a Avril, além disso, ela transcendeu aquele gênero musical que fugia totalmente do que o povo consumia na época, que eram divas pop ou então bandas masculinas de pop. Ela transcendeu tudo isso, quebrou barreiras, e isso sem ser dos Estados Unidos. A gente sabe que quem é de fora dos Estados Unidos tem muito mais dificuldade de fazer um sucesso por lá e globalmente também, mas ela conseguiu. Eu amo a Avril Lavigne, ela é uma das minhas artistas favoritas até hoje, e eu acho que ela tem uma trajetória muito bonita, um pouco bagunçada eu diria, e em momentos até triste, porém tudo bonito, levando ela ao ponto em que ela está hoje, realizada com a sua vida e carreira. Me diga tu, o que tu acha da Avril Lavigne? O que tu acha da carreira dela? Qual que é o teu álbum favorito dela? E as tuas músicas favoritas da Avril também? Me conta aqui, comentando aqui embaixo, curte esse vídeo depois, compartilha ele bastante, venha se inscrever aqui no meu canal, venha fazer parte da nossa comunidade de bonecas, dolls da cultura pop, e me siga nas minhas redes sociais também pra tu ficar bem pertinho de mim, beleza? Gente, o ano tá quase acabando de verdade. Eu só não vou desejar feliz ano novo ainda, porque já já tem mais um vídeo pra vocês. Tchau!